Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM, um podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui debatidos na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora, e no podcast de hoje vamos discutir um romance do escritor Franz Kafka, intitulado O Processo. Usaremos para essa discussão um exemplar da Companhia de Bolso com tradução e pós-fácil de Modesto Carrone. O autor do livro, Franz Kafka, nasceu em 3 de julho de 1883, na atual República Tcheca, e faleceu no dia 3 de junho de 1924. Quase desconhecido em vida, o autor de O Processo, O Castelo, A Metamorfose e outras obras-primas da prosa universal, foi reconhecido como um dos escritores mais influentes e importantes do século XX. Bom, dando as boas-vindas aqui aos meus parceiros de podcast, vou iniciar aqui os cumprimentos ao diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, seja bem-vindo e obrigada pela presença. Oi, Stephanie, tudo bem com você? Tudo certo, e contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Joia! E em mais um Instante BSM, contamos com a participação do dono do podcast Oliver Talk e subeditor, agora eu falei certo, viu, Oliver? Do Senso em Comum. Seja muito bem-vindo e agradeço aqui pela presença. Eu que agradeço novamente, meus cumprimentos a Stephanie, ao Silvio e ao meu compadre André. Vamos nessa! E também contamos com a participação do André Assi Barreto, que é professor de Filosofia e História, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Seja muito bem-vindo, André, mais uma vez. Obrigada pela presença. Oi, Stephanie. Obrigado aí pela apresentação, por estarmos aqui mais uma vez. Aí agradeço você, o Silvio, o Oliver. Vamos que vamos aí, que esse livro é um livraço. Promete. Bom, pessoal, vamos dar aqui um breve resumo da obra antes de dar início aqui à discussão. O romance de Franz Kafka traz a história de um bancário chamado Joseph K., um homem que cumpria com zelo seu ofício e que passa a ser processado sem motivo algum. O drama do protagonista de O Processo, que luta o tempo todo para descobrir do que é acusado, quem o acusa e com base em que lei, é o foco da narrativa. Joseph K., ao longo da sua busca pela inocência, confrontará a impossibilidade de escolher um caminho que lhe pareça sensato ou lógico, visto que o processo de que é vítima segue leis próprias, as leis do arbítrio. O labirinto exemplarmente kafkiano, do qual Joseph K. tentará se desvencilhar, traduz um sentimento que nos diz muito, o de que a razão pode ir pouco contra a banalidade da violência irracional. Bom, dando início à discussão dessa história dramática de Joseph K., vou aqui dar, né, o pontapé e depois os nossos comentaristas de hoje podem se sentir à vontade para debater, né, sobre como quiserem sobre a obra. Dando início, então, né, quando a gente traz o perfil do protagonista, de Joseph K., sabemos ali que ele era um funcionário exemplar, trabalhava num famoso banco e tinha um cargo de grande responsabilidade e expressividade. Porém, numa manhã, Joseph K. foi detido em seu próprio quarto por guardas que têm um perfil bastante intolerante e incisivo, que feriram, né, desde o princípio a sua dignidade. Neste momento, inicia o pesadelo do protagonista, que foi detido sem ter feito mal algum. Inclusive, a princípio, tamanha perplexidade dele, imaginava ser até uma brincadeira dos seus colegas do banco. No decorrer da primeira parte, né,
O protagonista acreditava que todo mal-entendido seria esclarecido. E ao ser convocado para um interrogatório, viu a oportunidade disso acontecer. E estava errado. Deparou-se com um inspetor rude e agressivo que o ameaçava e fazia chantagens. Contudo, Joseph K. exigia esclarecimentos, porém, inutilmente, o inspetor ali, né, nem os guardas sabiam ao certo o motivo da sua detenção. Estranhamente, essa prisão aí não vai implicar em nenhuma mudança, né, dos aspectos ali ordinários, cotidianos mesmo da vida de Joseph K. Ele podia continuar trabalhando no banco e seguindo seus demais afazeres. De início, basta saber que o processo foi iniciado. E aí ocorre uma mudança ontológica, né, na figura do Joseph, né? Que seria essa mudança? O ser, enquanto pessoa, passaria a não ser mais o mesmo. E entra o próprio aspecto do poder, né, pairando sobre toda a história. Esse poder absoluto, imutável e, ao mesmo tempo, inalcançável. E Joseph K. não sabia, né, quem o condenava e qual era a sua culpa. Mas esta inconsciência não o inocentava, não o redimia, né, nem reduzia ali o seu castigo. Desde já, né, é importante trazer para reflexão o fato de que na obra ninguém sabe, de fato, o real motivo dessa detenção, o que atualmente, né, feriria até o direito de ampla defesa, uma vez que é impossível a pessoa se defender daquilo que ela não sabe o que é. E o medo, a apreensão, né, do próprio personagem acaba trazendo para nossa, né, ao ler ali, trazendo para nossa própria vida. Pois se imagina ali que o mesmo poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Esse sentimento durante a obra de impotência, de ser julgado e ainda mesmo condenado mediante um processo ali, vamos dizer, truncado, né, de objeto desconhecido, no qual o sujeito se sente de mãos atadas mesmo em relação à sua defesa, sem nenhuma garantia processual. Resulta nessa complexidade que a gente pode discutir aqui sobre a relação, né, de subordinação e dependência do indivíduo perante o Estado e logo do sistema jurídico. Então eu gostaria aí, pessoal, que vocês, né, iniciassem comentando um pouquinho sobre o próprio sentimento que essa obra trouxe, né, a vocês, e dando início exatamente a essa questão no aspecto também jurídico, para a gente debater. Então, sintam-se à vontade aí para começar aí dentro de um desses temas. Excelente, excelente. Olha, eu resolvi tomar a dianteira aqui do assunto porque eu acho que foi a primeira vez que eu li uma obra do Franz Kafka. Eu tinha um livro, A Metamorfose, mas ele também se perdeu nas águas do rio Tietê, não é? E esse livro foi engraçado, porque quando a gente combinou de falar sobre ele, eu comprei ele, só que ele chegou na quinta-feira. Agora, então eu tive que correr que nem um louco, né, para lê-lo e entendê-lo, de certa maneira. E, de fato, eu estava até conversando com o André, domingo a gente conversou um pouco sobre a obra, e eu falei assim, André, esse livro é maluco, cara. Não faz sentido nenhum. Falei, primeiro, não é? Eu tava falando em primeiro lugar, quando você chega no primeiro capítulo, chega um inspetor e já começa a prender o cara sem motivo nenhum. Nem o inspetor sabe qual é o motivo da prisão. Eu falei, primeiro, nós estamos vivendo num conto kafkiano, né? Porque nós sabemos que o STF tá fazendo isso com muita gente, por causa dos inquéritos, também não sabe por quê. Essa foi a primeira impressão inicial que eu tive, não é? Mas depois começa assim uma lógica meio absurda. Não tô falando que é ruim, tô falando só minhas impressões. Assim. É uma lógica meio absurda. Porque, tava até comentando, falei, peraí, né? Ele tá sofrendo um processo e ele tá vivendo tranquilamente mesmo, que não sabe o que tá acontecendo, mas ele leva de boa. Pô, eu se estivesse no lugar dele, ficaria... E sempre tem uma mulher, né? É engraçado, porque sempre quando ele vai tentar resolver o processo, alguma coisa atrapalha, parece uma mulher, né, que, sei lá, pega na mão dele, que eles estão namorando, aí não conseguiu cumprir alguma parte da vida, do processo ou do episódio, né? Então é muito interessante, por exemplo, eu tava tem um capítulo que aparece um pintor, acho que é Titorelli é o nome dele. Isso mesmo.
Cara, esse cara é um dos melhores personagens pra mim, sério. Do livro inteiro. Não vou falar tudo sobre ele, mas você imagina a questão. Meu, peraí. Ele tá tentando descobrir por qual motivo que está sendo processado, né? E também está tentando saber como vai se livrar do processo, porque ninguém fala, você não sabe o que está acontecendo. Só que ele tá no momento de desespero, alguém falou para ele, né? Um industrial falou assim: olha, tem um pintor mendigo, né? Pelo menos aqui um pintor morador de rua, um cara muito louco. Você pode falar com ele e ele dá um jeito. E ele vai. Eu falei: não, porra, peraí, velho. Ninguém vai correr atrás de um pintor morador de rua para resolver um processo. Mas ele no desespero, ele vai. Eu falei: cara, meu, que louco. Ele deixa o advogado para correr atrás de um pintor morador de rua, um pintor mendigo. E ele chega naquela casa do pintor, né? E tem aquelas meninas, né? As canalinhas, né? O pintor. Achei esse nome interessante. Agora eu vou chamar toda. Eu não posso falar isso das mulheres que eu gosto de canalinhas. Não pode, não dá, né? Canalinhas. Esse cara é muito bom, velho. É um lugar assim. E eu falei assim, cara, sério, meu, esse pintor começou a falar pra ele umas histórias, não, porque vários juízes vêm aqui, não sei o que, conhecem vários processos, porque eu faço quadros, né, por isso que os juízes vêm aqui. Eu tava pensando assim, meu, sério, não dá pra acreditar nesse cara. Porque o cara mora num muquifo, pelo que eu reparei, né, pela construção do lugar, num muquifo totalmente apertada, basicamente um quartinho, né, na casa. Sim. E mesmo assim, o K, né? Ele ficou observando, não, ele realmente vai conseguir me livrar desse processo e etc. Então, assim, acontece esse episódio, né? Porque o livro, pelo menos na minha sensação, é mais ou menos assim: o sujeito se acostuma com o absurdo da vida dele e ele vai aceitando outros absurdos, ele não vê diferença nenhuma. Não é? Tem uma coisa curiosa nesse episódio aí, Oliver, que é quando ele sempre escuta a mesma conversa, né? Os capítulos eles se repetem de certa maneira, né? O mesmo tema, né? Então, assim, o seu processo é muito fácil de resolver, né? Assim, o tribunal não aceita nenhum tipo de prova, né? E ele falou, então, pô, mas não é fácil. Ele falou, não, é muito fácil, só você admitir a culpa, né? É o que todo mundo fala pra ele. Aí ele se vê que ele não vai dar certo, mas eu acho engraçado quando ele sai, né? Que ele quer evitar as meninas que estão lá assediando ele. E ele sai por uma porta atrás da cama, né? Ele tem que passar por cima da cama do pintor pra sair. E aí, quando ele abre a porta, ele sai dentro de um cartório. Ele fala, pô, mas tem um cartório aqui? Aí o cara falou, pô, tem cartório em todo lugar. Todo Por lado. que deveria ter aqui? Sim, cara. E as canalinhas que são o tribunal também, né? O pintor diz. Sim, daí o pintor falou, não, todo mundo trabalha, né? No tribunal. Então, cara, que maluquice. Não é? Dessa sensação, eu tava até comentando comigo. Quando eu comecei o primeiro capítulo, eu falei, cara, eu preciso de uma trilha sonora para escutar para ler esse livro. Não é? E eu tava vendo algumas trilhas sonoras, não combinavam, mas achei uma. Sabe? Quem for ler pela primeira vez, como eu li, leia escutando as noturnas de Chopin, para ficar aquele ambiente bem depressivo, sem chance de você conseguir. Não, comecei nas noturnas, eu falei, essa é a trilha sonora, cara. Vale a pena. Pode comentar. Só isso que eu queria. Não, só para concluir, você estava falando dessa parte tutorial, eu até marquei aqui um diálogo dos dois, né? Que acontece? O K está tentando encontrar um método, né, para conseguir a absolvição real, e o Titorelli fala que existem 3 métodos, não é? Isso. Para ele tentar, vamos dizer assim. Isso é sensacional. Isso é o que acontece. Ele fala que o método impossível só tem 2. Aí o Titorelli fala assim para ele:
Os dois métodos têm em comum o fato de que impedem uma condenação do acusado. Aí o cara responde, mas impedem também a absolvição real. Aí o pintor fala, o senhor entendeu o cerne da questão. Aí eu falei, cara, isso daqui é muito louco, velho. Por quê? É legal a classificação, né? Tem 3: a absolvição real, a absolvição aparente e o processo arrastado. E, cara, eu falei, é muito legal quando você vai entendendo, assim, né? Na primeira leitura que eu tô fazendo, eu senti, assim, que às vezes demora um pouco para as coisas acontecerem, né? Eu sei que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Demora um pouco, né? Porque eu fiz um curso do Rodrigo Gurgel, há um tempo, sobre esses negócios aí de narração, né? E aqui o narrador também é um personagem, se você reparar. Não é? O narrador também aqui fala bastante, explica muitas coisas, no mínimo detalhes, e parece que a narração é um processo burocrático às vezes, sabe? Falei, que complicado isso daqui, cara. Eu parei de falar. Bom, vou dar os meus pitacos iniciais aqui. Eu tenho uma história um pouco diferente com esse livro do Kafka. Então vamos deixar aí até esses assuntos, eu acho que são mais interessantes. Então, assim, paralelos possíveis entre o ambiente do processo e o nosso, e interpretações da obra no geral. Vou deixar isso um pouco mais para o decorrer do podcast. Eu li esse livro, eu reli agora aqui para fazer o podcast pela 3ª vez. Aí a primeira vez que eu fui ler esse romance foi uma coisa super despretensiosa. O livro, né, foi até um livro que eu meio que surrupiei de algum lugar, assim, surrupiei, modo de dizer, né, tava ali perdido, porque ia pro lixo, aí eu fui lá e peguei, eu já ouvi falar disso aqui, deixa eu ler isso aqui para ver se é bom. E aí eu li, felizmente eu já li na tradução boa, né, o Modesto Caroni é o tradutor oficial do Kafka, e é muito bom, né, assim, na medida do possível, né, toda a tradução é limitada, mas a tradução é boa. E aí eu li, pô, legal, gostei. Mas isso, veja, gostei, tanto é que depois li de novo, e agora fiquei muito, assim, gostei que a gente ia fazer o podcast sobre, porque é um livro que eu falei, vou reler com prazer. Muito embora, eu comentei isso com o Luciano também, o sentimento que ele desperta, pelo menos em mim, é um sentimento de profundo desconforto. E aí, na edição que eu tenho, tem um pós-fácil, um apêndice, com um pós-fácil do Modesto Caroni, que ele fala que em algum outro lugar, alguém, ou o próprio Kafka, disse que a leitura do processo ele causa a sensação de estar mareado em terra firme. Eu falei, caramba, isso é uma imagem legal para esse livro. Porque é meio que isso mesmo. Então, esse absurdo, a aceitação dele do fato. Porque, assim, até o primeiro termos, ele ainda está na negação. Não, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma brincadeira e tal. Sim. Mas a partir do 3º capítulo, ele entra na loucura, ele entra na histeria da coisa. Né? Ele não passa mais a ter apenas a postura de alguém que duvida que aquilo seja real. Não, ele entra de carona na história, de que ele é alguém que está sendo processado, mas não sabe do que está sendo acusado, provar a inocência é impossível, tudo indica que é um tribunal, tudo indica não, mas assim, pelo menos para mim ficou vivo o tempo todo a ideia de que isso é um tribunal paralelo, né, isso não é tipo, a ambientação é jurídica, mas aquilo não é um tribunal de Estado, ou pelo menos para mim, pelo menos essa dúvida, essa é uma coisa legal pra gente discutir, essa dúvida ficou na minha cabeça o tempo todo. E o negócio do mareado em terra firme, que o romance causa, é uma imagem muito boa, porque também ao longo do livro tem várias descrições de ambientes, que ele vai no ambiente, o ambiente é pesado, o ambiente é abafado, o ambiente é sujo, o cartório, o ateliê do pintor, a casa do advogado, o quarto, né, do advogado que ele tenta recorrer ali num determinado momento que o tio dele apresenta para ele. E então realmente, pelo menos para mim, na descrição dessas cenas, eu meio que compartilhava desse desconforto. Se eu tivesse aí, eu ia sentir a mesma coisa, sabe? Aquela agonia de estar num lugar fechado. Tom fúnebre, né? Um tom fúnebre.
Sim, incômodo, né? O tempo todo incômodo. Sim, incômodo. E a leitura, então assim, o Luciano que tá, a gente conversou domingo um pouquinho, né? Mas ele falou que não tinha lido ainda, e ele também sentiu essa coisa do absurdo, esse incômodo que a leitura causa. Aí eu falei, é porque você não leu ainda a Metamorfose, porque eu acho que estamos falando aqui do processo, mas eu tô querendo fazer um contraste. A Metamorfose é pior ainda. Porque a situação aqui do processo, ela ainda pode ser considerada parcialmente realista, num certo sentido. Né? Você está sendo acusado de um processo e você não sabe do que exatamente você está sendo acusado, se você realmente é culpado. Eu acho que eu sou inocente, mas até para saber isso, eu precisaria saber do que eu estou sendo acusado, né? Para saber se eu sou inocente ou não. Agora, na Metamorfose, que é um outro romance do Kafka, até mais famoso que o processo, eu acho, né? É o cara que instala, um dia ele acorda e ele virou um inseto gigante. Isso não é plausível, né? Isso não é, mas desperta o mesmo incômodo. E tem um outro livro, esse bem menos famoso do Kafka, que é o Castelo. O Castelo me lembra muito mais, até um pouco mais que a Metamorfose, porque também tem uma coisa parcialmente realista, que uns caras chegam numa cidade, num condado, e o objetivo deles é ir até um castelo que tem lá. Só que eles nunca conseguem, eles nunca obtêm autorização, eles nunca conseguem chegar no maldito castelo. E a obra inteira é carregada por esse incômodo. O incômodo de estar sendo acusado de uma coisa que você não sabe o que é. O incômodo de só lidar com subalternos. Né? No processo, ele só lida com subalternos. Ele nunca consegue chegar nas instâncias superiores para chegar próximo de talvez pensar em resolver o problema. Então, essa coisa no Kafka, eu não tenho assim uma compreensão ampla o suficiente, não li a obra inteira e a biografia do Kafka, mas isso é um tema recorrente nas obras do Kafka, né? Essa coisa do nunca chegar, o clímax, né? O suposto clímax, ele nunca chega. Então você vai para um lugar para ir para um castelo, mas os personagens nunca chegam no castelo. Você é acusado de algo sem saber exatamente do que, e você nunca chega a sequer saber do que você foi acusado, e você nunca consegue acessar os meios para se aproximar de uma resposta disso. Então, esse romance aqui, o processo, ele revive na minha mente vários outros. Eu até queria citar um trechinho aqui, rapidinho, claro. Do final do livro, onde o próprio K diz o seguinte: onde estava o juiz que ele nunca tinha visto? Onde estava o alto tribunal ao qual ele nunca havia chegado? Então ele mesmo ou seja, o negócio nunca chega, né? E isso tudo causa esse incômodo do leitor, essa sensação de mareado em terra firme, e isso me rememorou o Castelo do Kafka, a Metamorfose do Kafka, sendo que aí o Castelo e a Metamorfose tem uma coisinha semi-realista, ao passo que a Metamorfose não, né? Porque não existe isso, você acordar e virar um inseto. Mas tem a mesma loucura, né? A hipótese é irreal, mas a mesma loucura, porque o cara acordou, virou inseto, ele tá lá trancado no quarto dele, e aparentemente as coisas vão transcorrendo numa certa normalidade. Ao ponto do cara que virou inseto, ele tá preocupado com o que o patrão dele vai achar do fato dele ter virado inseto. Dá vontade de você dar um chacoalhão e falar, acorda. Você virou um inseto, pô. Sai dessa. O negócio está em outro caminho, né? Um outro livro, e aí eu já encerro para não me alongar, um outro livro também que me causou esse tipo de incômodo e que é citado nesse pós-fácil que eu falei, é o Duplo, do Dostoiévski. E o próprio Modesto Carone, ele cita aqui que foram inspirações possíveis aí, prováveis para o Kafka, o Duplo e Crime e Castigo, do Dostoiévski, que também são romances ambientais. Então, assim, toda essa atmosfera burocrática do direito, pequeno burguesa, tudo isso é a ambientação desses livros, desses romances, e o Duplo do Dostoiévski me causou o mesmo sentimento lendo o processo do Kafka, que foi o que é o Duplo, rapidamente. O cara é muito parecido com o Joseph K., tem um empreguinho, tem uma possibilidade de ascensão, isso sempre aparece, né? O cara tem um cargo legal, mas chega lá um momento que ele mesmo fala, olha, ele estava em vias
de tomar o lugar do diretor adjunto, de chegar à condição de diretor adjunto. Então, no Duplo tem mais ou menos esse mesmo contexto. Só que aí um belo dia, nesse livro do Dostoiévski, aparece um cara igual o personagem central do livro. Esse é o tal do Duplo, né? Parece uma espécie de irmão gêmeo, mas que não pode ser irmão gêmeo dele. E aí eu faço o mesmo teste, né? Peraí, isso aconteceu? Isso é impossível. Se não é meu irmão gêmeo, tem alguma coisa errada. Aí o duplo do cara começa a fazer umas coisas erradas e a culpa começa a recair sobre o sujeito original. E o cara aí o cara vai se consultar com o psiquiatra para ver se ele tá doido. Não, se você tá vendo outra pessoa igual a você, você não tá doido. Não é por aí que você vai solucionar o problema. Mas a mesma coisa, o personagem entra na lógica histérica criada. E tudo isso eu acho que traz esse elemento de incômodo que é muito marcante no processo. Mas veja, eu disse, é uma obra que eu tô lendo pela terceira vez. Embora é um incômodo, mas é uma leitura que pelo menos a mim, agrada num certo sentido, instiga. Eu quero ler, até porque eu quero saber se o cara vai despertar dessa histeria. Mas, apesar dessa ambientação toda, né, é uma leitura que eu acho bem interessante. Certo. Silvio, quer falar alguma coisa aí de o Silvio, eu acho que ele se perdeu no caminho. Não, eu tava apertando os botões aqui para ligar o microfone e fiz alguma besteira. Eu tenho uma história meio bizarra com Kafka, né, que eu vou contar antes de falar do livro também. Eu li o primeiro livro que eu li do Kafka foi A Metamorfose, que eu li com 14 anos de idade, né? Uma espécie Caramba. foi uma espécie de estupro mental, né? Porque eu tava lendo Homem-Aranha nessa idade. Não, eu também. Eu tava lendo, sei lá, uns livros de RPG, que era uma besteira que eu gostava, né? E aí eu tava na escola e tinha aula de literatura, né? A gente tinha umas merdas lá. Essa literatura brasileira chata pra cacete, né? E aí eu li a Moreninha. Acho que Moreninha. E alguma dessas bobagens românticas, assim. E eu quase morri, né, cara? Assim, de sei lá, de que. E de tédio, né? Isso achei aquele negócio insuportável. E falei para o professor, eu não tenho condições, né, de ler essas coisas aqui, eu acho muito chato isso aqui, né? E aí, sei lá, porque ela falou, então lê esse livro. E ela tirou um livro da bolsa e me deu, que era A Metamorfose do Kafka. E aí eu li, e com a minha compreensão de 14 anos, né, não entendi porra nenhuma, mas achei muito legal a história, né, do cara que virou lá um bicho esquisito e tal, mas eu não entendi nada. E aí eu sempre fiquei com esse negócio, porra, esse Kafka aí é um cara legal e tal, preciso ler mais coisa dele. E aí eu sempre começava a ler algumas coisas e achava um saco, não entendia porra nenhuma. Mas foi assim, eu lembro que foi uma leitura que me marcou muito, porque foi uma das primeiras leituras que eu fiz na vida de algum livro que realmente valia a pena ser lido, né? Embora eu não tinha a menor condição na época de ler. E aí eu fui retomar minha leitura de Kafka em 2007, né, já com o professor José Muniz Nasser, né, no programa lá de leitura dele. Como que é? Excursões do Anundo da Cultura. Grande, Munir. Deus o tem. E aí o Munir tinha lá um monte de interpretações também meio teológicas, simbólicas da obra e tal. Mas o que sempre me chamou a atenção, né, nos livros do Kafka é que, cara, é impossível dar uma interpretação assim fechada, ou dizer o livro é isso ou é aquilo, diz isso, diz aquilo, porque ele diz tanta coisa, né? E tem tantos aspectos que são, na minha opinião, são puramente absurdos, assim, né? São trabalhos, vamos dizer, são visões subjetivas do artista, né? Que eu acho até meio difícil, assim, tentar assim, explicar uma obra do Kafka. É uma coisa que você precisa ler mesmo, assim, e sentir na pele, né? Você passar por essa experiência. Eu não basta só dizer assim, o processo é todo uma história sobre, sabe, né, o absurdo que é a vida humana sem você reconhecer certos
aspectos metafísicos da criação, né? Isso não quer dizer porra nenhuma, cara. Você precisa ler o negócio. E o livro, o que mais me chama atenção, né, não é nem tanto a absurdidade do processo, né, que é bom, essa história que todo mundo conhece, né? O Joseph K. ele é processado e no final ele é condenado, desculpa dar o spoiler, né, por algo que ele nunca soube o que era, né? Ele nunca teve consciência, né? Nunca lhe foi dito qual era a acusação. Ele nunca conseguiu fazer nada no processo, ele nunca conseguiu se defender, ele nunca conseguiu ler o processo, nunca conseguiu fazer nada, né? E aí tem aqueles absurdos, né? Então ele está preso, mas, né, a corte não vai impedir que ele siga a vida normal dele, que ele possa trabalhar e fazer, né? Assim, nós não queremos influenciar no seu estilo de vida, então você pode continuar a sua vida como sempre foi, mas a partir de hoje você está detido. Né? Pô, mas que diabo de detenção é essa? Né? Mas então isso já é absurdo, né? Mas hoje para nós já nem é tão absurdo, porque quando você olha assim aquela estrovenga ilegal do Alexandre de Moraes, fala assim, mais ou menos isso, né? Os perseguidos pelo STF não têm acesso à peça que eles chamam de inquérito, mas ao meu ver nem é inquérito, é só um processo mesmo soviético, né? Sim. E ninguém sabe do que está sendo acusado, ninguém sabe qual é o crime. Por exemplo, a Sarah Winter foi presa durante 15 dias e está de tornozeleira e ninguém sabe qual crime ela cometeu. Nem os advogados. Ela sequer foi acusada de algo. Nem tem acusação formal, não tem processo instaurado contra ela, mas ela já foi condenada. Ela já né, já tem prisão domiciliar, não pode nem ir para a igreja para casar. Né? Então, assim, isso já nem é tão absurdo. Né? Agora, há algumas situações que eu acho absurdamente hilárias. Tá? Então, o André estava falando que a partir do capítulo 3 o K entra na loucura, né? E o capítulo 3, curiosamente, é uma das passagens que eu acho uma das mais engraçadas, que é o seguinte: antes o K estava trabalhando lá no banco dele, e aí ele foi, depois, né, que ele já tinha sido detido, e aí ele é chamado, né, ele é intimado para comparecer numa audiência perante o juiz de instrução no domingo. Aí fala, mas no domingo? Os caras, no domingo que é para não atrapalhar o seu trabalho. Tá? Aí ele vai, depois de muita dificuldade, num bairro pobre, assim, afastado do centro de Praga, enfim, né, onde moram umas lavadeiras e tal, ele consegue achar o lugar da audiência. Né? Num prédio residencial, né, tem algumas crianças correndo, aí tem um lugar lá, ele entra numa sala de espera que só tem um tanque de lavar roupa, né? E depois tem uma porta onde fica de fato ali a sala do juiz. E como todo o ambiente que ele descreve sempre é apertado, o teto é baixo, é escuro, é cheio de gente, sempre é incômodo, sempre dá uma sensação ruim, né? Sempre é ruim estar lá. E o leitor, e assim, o Kafka é genial, né? O leitor participa disso, né? Você se sente incomodado mesmo com o ambiente, lendo o livro, né? Eu acho que é por isso que muita gente acaba até se afastando um pouco do Kafka, né? Fala muito, mas lê pouco, né? Porque o livro ele é como falo assim, ele é nauseante, né? E claustrofóbico, assim, você fica com uma sensação ruim mesmo lendo. Bom, aí beleza, ele vai lá e participa da audiência que é toda bizarra. E ele volta para casa dele, continua levando a vida dele normalmente, apesar de estar detido. E aí ele acha estranho que ele não vê mais nada. Né? Tipo, ele não é intimado, ele não sabe mais nada, ele decide ir, então, novamente até o tribunal. E quando ele chega, tá uma mulher lá na salinha. Acho que ela tá lavando roupa. Ou varrendo o chão, alguma coisa assim. Ela fala, eu queria falar com o juiz de instrução. Eu falo, não, mas ele não tá aqui porque hoje não tem audiência. Eu falei, como não tem audiência? Eu falei, não, hoje não é dia de audiência. E aí ela abre a porta e mostra pra ele que a sala tá vazia e tal. Aí ele percebe que aquela sala que era uma sala de espera agora é uma sala de uma casa, assim, tá cheio de móveis, né? Daí ela fala assim, mas você deseja falar alguma coisa pro juiz? Ele fala, você conhece ele? Ela fala, sim, o meu marido
oficial de justiça. Aí ele se liga, fala, porra, eu tô na casa da mulher, né? Aqui antes era o tribunal e agora é a casa dela. Aí ele pergunta, ela fala assim, não, a gente mora aqui. Aí no dia de audiência a gente só empurra os móveis ali para um cantinho e tal e vira a sala. Então, assim, é uma coisa meio muito esquisita isso, né? Aí, ele também acha esquisito, mas não muito, né? Ele fala, estranho, mas beleza, né? Aqui funciona o tribunal. E todo lugar é assim, ele tá numa casa, como eu tava falando, no estúdio do Tinto L, e aí ele sai para uma outra porta, atrás da cama e tal, né? E aí quando ele sai é o cartório, né? E várias cenas são assim, mas a cena que eu acho assim a mais deliciosa, né, por conta da bizarrice, vou até ver o capítulo aqui pelo menos na minha edição, porque tem, também a gente pode falar, né, tem uma confusão esse livro, porque o Kafka não terminou o livro e ele entregou os capítulos todos desordenados, né, pro amigo dele, que era o Max Brod, ordenar. Então tem pelo menos 2 edições diferentes, né, na sequência dos capítulos. Bom, eu acho que é o capítulo 5, que chama O Espancador. Cara, é um negócio mais maravilhoso. Ele tá no banco e aí ele vai sair do banco no final do dia. E aí ele ouve um barulho numa sala que ele achava que era um depósito de tralha, assim, do banco, né? Uma espécie de lugar de guardar produtos de limpeza, né? Móveis velhos, tipo uma almoxarifada, assim. Aí ele escuta um barulho vindo atrás daquela porta, que ele nunca tinha aberto a porta. E aí quando ele abre a porta, tá rolando uma cena meio sadomasoquista, assim, né? Tem um cara todo vestido com a roupa de couro, né? Mas que deixa o pescoço e o peito aberto, os braços de fora e tal. E o cara tá lá com uma vara, um chicote, uma coisa assim, né? Batendo em 2 caras amarrados de bunda de fora, né? Que eram os dois oficiais que tinham acordado ele lá na primeira cena do livro, né? Foram lá avisá-lo que ele estava detido. Né, os 2 oficiais de justiça, que acho que chama Franz e o William, uma coisa assim. Né? Mas isso se passa dentro do banco onde ele trabalha, né? Aí ele acha, que porra é essa? Aí os caras falam, não, a gente tá aqui sendo castigado porque você reclamou da gente na corte. Verdade. Né, pro tribunal, e agora nós estamos sendo punidos. Né? Aí ele acha estranho, ele tenta arrancar os caras de lá, né? Aí o homem lá né, o espancador não deixa. Aí ele fecha a porta e vaza. Eu falei, meu, que bagulho estranho. Aí no outro dia ele vai lá e abre a porta e a coisa se repete, né? É a mesma cena. Aí os caras falam, a gente só vai sair daqui quando você explicar, né? Pedir pra gente sair. Aí ele tenta subornar o cara, né? Como ele tenta subornar todo mundo. Isso aí é uma coisa que eu acho importante na peça, na história, né? E tenta subornar o espancador fala, não, eu não posso receber o suborno porque senão alguém vai denunciar e aí eu que vou estar nessa situação, né? De ficar apanhando na bunda. Então eu prefiro bater, né? E aí quando ele volta, enfim, ele volta e abre a porta, tá rolando a mesma coisa, aí ele fica puto, ele fecha a porta, bate a porta e olha para uns funcionários ali e fala, vocês precisam arrumar esse quarto aqui que tá uma zona, tá tudo sujo, tá? Alguém tem que vir limpar essa porcaria aqui. Né? E o capítulo acaba assim. E nada mais é dito sobre isso. Né? Então você fica meio assim também, porra, o que isso tem a ver com a história? Né? Isso é só uma coisa avulsa que o Kafka escreveu e o Max Brod, né, que é o editor, não sabia o que fazer, enfiou no meio do livro. Mas tem várias passagens assim, né? Por exemplo, tem uma que eu também acho sensacional. Mas, Silvio, antes de você continuar, será que isso daí, agora que você falou, eu tava pensando, será que não é porque o pintor não falou que tudo é o tribunal? Não, tudo é o tribunal, é verdade? Então, sim. Tava pensando agora, eu não tinha pensado nisso quando eu tava lendo. Agora que você falou, eu falei, por quê? Talvez o banco também seja um tribunal. Tudo faz parte do tribunal, né?
E todos trabalham para corte. Sim, exatamente. Assim, é difícil, né, na medida que você vai lendo, assim, decifrar todas essas instâncias de poder, né, elas são indecifráveis. Então, cabe realmente assim, ao leitor ali descobrir essa narrativa doida aí, mas você, no final das contas, leva em consideração isso, né? Que tudo está ligado de alguma maneira a esse tribunal. Uma outra coisa só, ainda... O padre também fala para ele, né? Fala assim, mas você trabalha para o tribunal? Ele fala, não, eu trabalho. Mas o padre fala, mas você também serve ao tribunal. Inclusive, o padre conta uma historinha que é idêntica, né? Que é a historinha do cara que quer chegar num lugar e não chega, e não vai, o negócio não vai. Sensacional, né? Essa parábola aí. Tudo no Kafka é assim. O processo é assim. É a parábola da porta da lei, que chama. Diante da lei, né? Fica esperando na porta, morre e não entra, não passa, não vai, né? Mas só para levantar a bola para o Silvio cortar, em termos de pontos assim meio não fechados e engraçados do livro, eu acho que a relação dele com todas as mulheres do livro é meio que assim, né? Talvez por exceção da locadora, né? A senhora Grubar, né? Tirando a senhora Grubar, todas as outras... É que é velhinha, né? O negócio meio ata, não desata, vai, não vai, você acha... Então, a vizinha dele, a vizinha de quarto, a senhorita Burstner, né, que ela surge, ela presencia a cena lá da primeira abordagem, aí ele quer esclarecer as coisas, aí depois ele vai no quarto dela, beija ela, vai embora, e depois ela meio que some, ela troca de quarto. Aí depois tem a mulher do cara lá, que é a mulher do oficial de justiça, que também pinta um clima lá. Aí tem a enfermeira do advogado. Isso, essa cena para mim é a melhor. A Leni, gravei o nome dela. Ela é sexy mesmo. Sedutora. Ele vai consultar o advogado, aí ele tá achando a conversa um porre, ela quebra um prato na sala ao lado, uma coisa assim. Aí ele ouve o barulho e fala, vou lá ver o que é isso. Aí eles começam a ter uma conversa bizarra sobre a namorada dele. Aí ela olha pra ele e fala assim, será que ela é mais bonita que eu? E aí ela mostra a mão dela, que ela tem... Cara, ela tem uma mão de peixe, assim, uma mão bizarra, que ela tem medanas entre os dedos. Ela é tipo um ET, sei lá. E aí ele acha aquilo, que demais. Aí ele se atraca com a mulher, eles transam no chão da sala ao lado do quarto do advogado, né, que tá tratando do processo dele. E tá doente o advogado também, né? Errado. Aí eles saem de lá, o tio dele até dá um esporro. Pô, a gente ali falando um negócio sério do seu processo, é por isso que você vai acabar perdendo, porque você, né, tá aí na safadeza com essa mulher que, além de tudo, é amante do advogado. E ele de boa, né? Não, acho que Sabia, eu vou transar aqui com essa enfermeira. Depois o advogado fala que ela acha todos os culpados bonitos, então provavelmente ela faz isso com todos, né? Exatamente. E provavelmente ele é culpado mesmo. Que maluco isso daí, cara. E é o seguinte, isso que o André falou é real, porque você acha que sempre o negócio vai andar para frente, né? Agora, por exemplo, no primeiro encontro, agora vai começar a tchutcharia. Finalmente alguma ação aqui nesse livro. E não, para abruptamente. Né? Você fica até, pô. Não que eu quisesse. Mas, assim, essa sensação de que você está andando em círculos eternos. Que, aliás, o André falou uma coisa sobre o livro Castelo. Eu nunca o li, mas o meu amigo Carlos de Freitas, né, que também trabalha lá no Censo, ele dizia uma interpretação interessante sobre o livro Castelo. Você tem aquele livro da Madre Teresa de Calcutá, As Sete Moradas do... Como que é? As Sete Moradas do Castelo Interior, é esse o nome, se não me engano? Não é Madre Teresa de Calcutá, cara. Não é? Santa Teresa. Santa Teresa. Eu também confundi. Ih, caramba. Santa Teresa de Lisieux. O que acontece? O castelo, né, numa simbologia, o castelo é o da Santa Teresa. Só que acontece, o ser humano está em tal estado que nem no castelo ele consegue chegar, ele fica perdido ali na floresta do livro do Kafka.
Né? Desculpa, viu? Só não é Santa Teresa de Lisieux, não. É Santa Teresa de Jesus, é Santa Teresa d'Ávila. Eu tava certo. Então também achei essa interpretação muito interessante, né? Evidente, não li o Castelo, mas ele dá... A interpretação foi... Não sei se é do Carlos, se alguém falou pro Carlos também, mas é muito interessante a princípio, né, André? Então, essa daí seria uma chave de compreensão teológica, né? De que o homem não consegue acessar. E assim, isso, veja, como eu disse mais atrás, eu não entendo a cabeça do Kafka como um todo. Por exemplo, eu pesquisei, eu vi que o Kafka ele tinha uma formação em direito. Eu não sei se ele chegou a se formar em direito, mas ele era muito ambientado no direito. E aí você lê o processo, você vê Sim. isso com uma clareza também. A coisa do cartório, do juiz de instrução, e toda essa coisa que é um porre, né? Diga-se de passagem. Não a descrição ou o livro, tô falando essa questão jurídica, esse ambiente, né? Isso é muito chato. E aí, mas essa interpretação aí do Castelo é uma interpretação possível, uma chave mais teológica, de uma inacessibilidade do homem ao metafísico, né, ao que está além. E até onde eu pesquisei, e muita gente fala, né, que o Joseph K. aqui seria um Joseph K. de Joseph Kafka, né? Teria algum elemento biográfico, autobiográfico do Kafka nisso tudo, né? Ou seja, será que é também um relato de uma inacessibilidade e até dele próprio para essas questões? E até onde me consta, o Kafka era, eu não sei se ele era ateu propriamente, ateu, agnóstico, não sei, mas me parece que ele não era religioso, né? Então faz sentido. Agora, como o Silvio falou no começo, é impossível, praticamente, bater o martelo no sentido de uma interpretação. Conforme eu falei lá no início, quando eu li o livro pela primeira vez, eu tive esse incômodo gigantesco pela primeira vez. E aí eu fiquei desesperado, eu fiquei realmente incomodado. Aí eu corri, falei, não, eu quero buscar aqui interpretações, eu quero ver como as pessoas interpretaram o processo do Kafka. O que os especialistas, né, os kafkianos, estudiosos aí, dizem como bater o martelo final a respeito. Mariana Chauí, Vladimir Staflat, os especialistas. Esses caras bons aí. E, na verdade, claro, aí hoje, agora eu já sei que não, eu concordo com o Silvio, né? Não tem, né? Até no finalzinho aqui do apêndice do livro, que eu, na minha edição, o Modesto Carone ele fala de que deram ao longo da história interpretações realistas, interpretações proféticas não no sentido místico religioso, mas proféticas no sentido histórico. A gente pode falar disso depois. Interpretações como uma crítica da pequena burguesia, interpretações psicológicas ou psicanalíticas, teológicas, existenciais. Então, todas essas interpretações possíveis foram aí lançadas ao vento, mas não dá para bater o martelo em nenhuma delas e falar, não, é isso que o Kafka queria dizer, esse é o significado do processo. É até interessante, André, você falar isso, porque também estava analisando, né, o que o pessoal... como que o pessoal analisa, né, essa obra, e a maior parte traz exatamente esse fundo histórico, né? Então, alguns trazem questões psicológicas, religiosas e tal, mas a maior parte aí traz a questão histórica, né? Como se fosse uma crítica somente ao sistema judiciário, porque aí eles vão fazer essa ligação, né, com a época do Estado autoritário, onde ele vivia ali, né? Primeiramente ali ligado ao Império Austro-Húngaro, né? A Tchecoslováquia, e havia, né, constantes lutas pelo poder, e o ambiente da Primeira Guerra também acabava ali proporcionando algumas ações arbitrárias pelas autoridades. A maior parte dessas análises trazem esse fundo histórico, mas realmente não dá para você encaixar, né, em um único fator, porque tem inúmeras aí possibilidades. É importante você falar isso. Mas a fonte histórica, né, assim como a fonte psicológica, emocional, por exemplo, o Kafka tinha um problema muito grande com o pai dele, né? Aquele livro Sim. Carta ao Pai é a coisa mais mal educada que eu já li na vida, né? Ele desancando o pai do começo ao fim. Jura, Silvia? Eu fiquei curiosa, assim, de ver ali o Gurgel falar. O moleque mal criado desancando o pai, né? Tipo, ele é o culpado de todos os problemas da vida do Kafka. Caramba. E o pai dele não era fácil mesmo, né? E
Mas assim, essas fontes, né, elas existem, mas elas não podem, não têm o poder de explicar, né, a obra. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o Hamlet e falar, não, o Hamlet na verdade é só uma história que o Shakespeare leu lá sobre as crônicas das famílias reais da Dinamarca e tal, e deu uma maquiada. Porra, não é isso, né? Tipo, você descobrir a fonte que, vamos dizer assim, que serve de base material para a obra, ela não explica a obra. É a mesma coisa que você pegar, né, sei lá, o autorretrato do Van Gogh e falar, não, isso aqui é só tipo uma selfie que ele fez, né? Ela não te dá isso não explica, no final das contas. Se o processo é uma crítica, né, como diz, por exemplo, a alienação que o sistema judicial moderno, né, jurídico, e toda essa burocracia causa no cidadão comum. Beleza, isso tem um livro, isso aparece lá de alguma maneira. Mas é só isso, por exemplo, o que isso tem a ver com essa passagem bizarra dos caras sendo espancados numa sessão meio sadomasoquista dentro de um banco, que não são os funcionários do banco, né, são os oficiais de justiça. Então, assim, explica talvez o surgimento do Estado totalitário, porque todo mundo é funcionário da corte, como era. Mas, porra, isso é só um detalhe. Sim. Né? Então, assim, o Kafka, de alguma maneira, pegou algumas tendências históricas e traduziu dessa maneira meio absurda. Bom, parece que sim. Né? Uma interpretação psicológica, ela faz sentido? Também faz em alguns aspectos, mas não explica tudo. Sim, né? não se reduz a uma coisa só. Sim. Por exemplo, quando você estava falando do castelo, né? A interpretação básica, assim, né? Freudiana de Botequim, do castelo é assim, o agrimensor que foi lá, né, fazer o seu trabalho, então ele nunca consegue entrar no castelo, sempre tem um problema. Né? Aí onde ele recebe uma carta lá do dono do castelo, fala, muito obrigado pelo seu serviço, pode ir embora. E ele nunca conseguiu realizar porque ele do serviço, ele nunca conseguiu entrar lá. Né? Então a interpretação básica é mais ou menos assim, o castelo é o inconsciente, a fonte de todas as preocupações do homem e tal, ele não consegue acessar aquilo de maneira alguma, né? E ele cai na rotina da vida, né, que é a rotina do agrimensor, e acaba ignorando, né, o castelo. Acaba, né, deixando o castelo lá, mas ele só está lá por conta do castelo, porque o dono do castelo chamou para fazer um trabalho. Né? E, enfim, né, todas essas explicações, elas podem coexistir, mas elas são, no final das contas, elas são mais aplicações de teorias sociológicas, psicológicas, teológicas, do que uma leitura da obra mesmo, no final das contas. Né? É você, não, vamos ilustrar aqui a crítica que o Max Weber faz da constante burocratização do Estado por meio da obra do Franz Kafka. Né? Isso é possível de fazer. Né? Você pode fazer isso com qualquer coisa, no final das contas. Né? Só que não me parece que esgota o sentido da obra. Então, por exemplo, se eu pegasse mesmo os aspectos pessoais, né? O Kafka, ele era... Assim, Praga era uma cidade... havia uma comunidade muito grande de judeus, né, na época do Kafka. Os judeus estavam em Praga desde o século X. Sim. Né? E eles começaram a ser muito assimilados pela cultura, né? Então, assim, na época do Kafka, o próprio pai dele e a mãe dele já eram judeus que, assim, eles evitavam, né, falar em Yiddish. O próprio Kafka escrevia em alemão, né? E Praga, por estar dentro do Império Austro-Húngaro, era um caldeirão de culturas diversas, né? Então eles falavam tcheco, falava Yiddish, falava alemão, né? Pelo menos o Kafka. Depois, com 20 e poucos anos, o Kafka resolveu aprender hebraico, né? Porque ele começou... Isso é uma coisa curiosa, ele tem um processo de, vamos dizer assim, tomada de consciência da sua herança judaica, que os pais renegavam, que os pais queriam passar por burgueses alemães. Né?
e como era comum dentro da comunidade judaica lá de Praga, né? E o Kafka começa então a se sentir um estranho, porque ele começa a ter um interesse muito grande pelo judaísmo, mas como ele não foi criado, né, dentro da cultura judaica, né, dentro da religião, tem até uma parte do diário que ele fica reclamando, né, que ele não... Ele falou assim, porra, já estudei não sei lá quantos anos de hebraico e eu não sei porra nenhuma da história dos judeus e entendo menos ainda a religião, né, judaica. Uhum. Mas ele começa esse processo de ir atrás, né, e de se entender como alemão. Desculpa, se entender como judeu. E acaba até se aproximando dos que hoje a gente chamaria de ortodoxos, né, judeus, para tentar. Só que assim, aí ele descobre, bom, ele não é nem assim um judeu ortodoxo, porque ele é estranhado, né, já que ele não tem a vida religiosa, né, ele não entende direito a religião, né. Ele não é um alemão, porque no final das contas ele é só um judeu de Praga, né, então ele nunca vai ser plenamente assimilado. Uhum. Ele não pode se dedicar à vida literária, que é o que ele gostaria, porque o pai dele não deixa, né, quer que ele trabalhe em outras coisas. Ele uma época da vida ele tenta migrar, né, para Palestina, e ele não pode porque ele está doente. E o Kafka ele se torna um sionista, né? E começa a defender a existência do Estado de Israel, enfim, todo aquele processo que começa ali na virada do século, né? Século XX. Uhum. Mas ele nunca consegue ir, e ele quer ir e viver né, ter aquela vida dentro dos kibbutzim e ter uma vida de artesão, assim, de agricultor e tal. Ele não consegue, né? Porque ele ele tem... Pô, como que é o nome daquela doença que matava todo mundo que era metido a ser artista? Tuberculose? Tuberculose, exatamente. Né? Ele tinha tuberculose. Então ele tinha uma saúde muito frágil. Né? Então, assim, ele tinha essa experiência assim, do alienado, né? Porque ele não era alemão, ele não era judeu, ele também não era plenamente tcheco, né? Quer dizer, ele era judeu de nascimento, mas ele não era um judeu religioso, né? E então tudo isso aí de certa maneira aparece, né, no processo, né? Mas não é só assim, uma transliteração da vida dele também, entendeu? Pelo menos a mim não aparece. Eu acho assim, há um esforço de fato, né, do artista, né? Assim, um trabalho que corresponde assim, às regras da arte, né, da poesia, assim. Ele tem que contar essa história de outro jeito, né? Que seja acessível ao público, não só fazer assim, expor uma tese, né, sociológica ou uma tese psicológica, ou mesmo religiosa, que me parece que é a interpretação mais corrente, assim, né, que o processo é uma espécie de alegoria do pecado original, né. Caramba, nossa! Sim. Não, como? Agora eu tô curioso, porque... Como assim, como? É uma alegoria do pecado original. Por que eles falam, no final das contas, que não tem como provar a inocência? Ah, tá, entendi. Entendeu? A história é contada assim, é impossível se defender. O que você tem que fazer? Você tem que admitir a culpa. Né? Aí ele sempre fala assim, mas culpa do quê? Né? Eu tenho que confessar do quê? Né? Ele nunca sabe. Ele fala assim, eu nunca fiz nada. E qual que é a ideia do pecado original? É a culpa, né? É uma culpa de alguma coisa que não foi você que fez, né? Uhum. É um defeito de fábrica. Eu não tinha reparado nisso mesmo. E tanto que a única coisa que eles pedem é a confissão. Eles falam, né? E ele tenta fugir dessa confissão o tempo todo. Né? É por isso que eles falam assim, quanto mais você tenta fazer para chegar perto né, para resolver o processo, mais você vai se complicando. Né? Porque ele vai fazendo o quê? Ele vai cedendo ao que são as consequências do pecado original, que são pequenas corrupções e a concupiscência da alma, né? Então ele sempre ele deixa de prestar atenção no que ele tem que fazer para
para ficar pegando as meninas que aparecem na história, né? Já logo na cena ali, no primeiro capítulo, quando ele volta do trabalho depois de ter sido preso, o que ele faz? Ele tenta meio que estuprar a vizinha dele de quarto ali, né? Agarra ela meio na força, né? A moça que é datilógrafa. Sim. E aí toda vez que ele tem que lidar com a justiça, toda vez não, mas várias vezes ele tenta corromper os caras ou convencer o cara a não cumprir o devido processo legal, mas quebrar um galho para ele, né? Dar um jeitinho. Quer dizer, ele tenta, de certa maneira, burlar o processo. Né? E tudo que requisitam dele é a admissão de culpa. Só isso. Isso mesmo. Né? E eles falam assim que não é que é a única saída, né? Esse é o ponto. E aí, bom, o que eu acho, né? Já pulando, queimando várias etapas aqui do podcast, e aí eu vou parar com a palestrinha. Não, pode. Continua, tá ótimo. É o que eu acho. Vocês lembram qual que é a última frase dele no livro? Para quem Como não leu, um já cão. É isso? Os caras vão matá-lo, né? Estão lá para decapitar, para cortar a garganta dele. Um ano depois, né? Na véspera do seu aniversário. Quer dizer, os caras já estão sugando o pescoço dele, ele tá olhando assim, os algozes estão ali olhando para a cara dele. E a única coisa que ele consegue dizer, né? Como um cão. Ele diz: era como se a vergonha devesse sobreviver a ele. Não. Então, quer dizer, ele morre como um cão, ele morre como gente. Né? Na minha visão é porque o que todo mundo exigia, a pressão toda, e certamente aí tem toda a influência da espiritualidade judaica, né, da vida judaica que o Kafka tinha, né, exigia que para ele ser reconhecido como ser humano, ele precisava admitir a culpa do pecado original, né, e as implicações que isso tem. E o Kafka nunca conseguiu fazer isso. Não, o Kafka não, desculpa, o Franz K, né, o personagem. O Joseph K, o Joseph K. Nunca conseguiu fazer isso, né? Então ele morre sem reconhecer a sua própria humanidade, sem reconhecer o que tornou a gente, que é o pecado original, né? Que é o começo da história, né? Graças ao pecado original que a gente sai do paraíso e a história começa. É muito interessante essa análise aí. Caramba. Não, mas isso é meio, sei lá, cara, isso é meio padrão, assim, essa conversa, né? Isso não fui eu que inventei isso, né? Isso aí já é tão interessante. O Walter Benjamin já falava disso aí. Olha, é tão interessante que ele até morreu cedo, né? Com 44 anos, não foi? 44 ou 39? Mas foi assim, por aí. Por ali. Né? Quase ali, ele estava até próximo da idade do 31. personagem do livro, 31, né? Muito novo. A véspera do seu 31º aniversário. Não, no caso você tá falando do Joseph K, né, André? Tá. Olha, você tá perguntando do autor, né? Do Kafka, o outro K. Eu também tava confundindo isso. Mas tem que fazer as contas aqui. Não é isso mesmo. Mas veja. Mas 41, veja, mesmo, né? Mas mesmo isso que eu tava falando sobre, né, o livro ser uma parábola do pecado original e da condição humana, né? Que assim, ó, sem reconhecer, o que me parece, a minha ideia que ela tem, assim, obviamente, um fundamento religioso, é que, assim, sem reconhecer a realidade do pecado original, a vida na Terra se torna um absurdo, sem sentido, como todas as cenas que se desenrolam no filme, no livro, e você morre como um cão. Quer dizer, não é nada animador, né? No final das contas, a perspectiva do Kafka, né? Mas mesmo essa interpretação, eu acho que ela tem que ser lida à luz daquela conversa entre o padre e o Joseph K na catedral, né? E quando o padre conta a parábola diante da lei, né? Um negócio já começa bizarro, né? Quando o Joseph K chega na catedral, na praça, ele lembra que desde criança ele vai naquela praça e todas as casas que estão em volta da catedral estão com a cortina fechada, né? Com a janela fechada para a catedral.
para a igreja. E aí ele entra ali e o padre está fazendo um discurso no púlpito para a igreja vazia, né? Tá pregando um sermão para a igreja vazia. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando ele conta a parábola, o Joseph K. e o padre começam a discutir sobre a interpretação da palavra, né, da parábola. E eles vão colocando várias hipóteses e eles não chegam a conclusão nenhuma. No final das contas, do que aquilo significa, né? O próprio padre põe algumas objeções a algumas interpretações que ele coloca. Algumas pessoas diziam que era assim, né? Outras que isso pode significar tal coisa. E até uma das interpretações que o padre dá, que parece que deixa o Joseph ficar meio revoltado, que ele fala assim: o guardião do portão da lei, né, o primeiro portão que não permite que o agricultor entre, o homem do campo, né, o homem simples, ele fala assim: ele não precisa saber a verdade, né, do que tem lá dentro, né, da lei, ele só precisa seguir a autoridade, né, fazer o que lhe mandam. E aí o cara fica meio revoltado. Porra, mas ele não precisa saber, na verdade, o que a lei diz, ele só precisa fazer o que falam para ele fazer, né? Mas mesmo assim, ali naquele discurso, a coisa fica inconclusa, né? Sim. Parece que o padre joga pro Franz K., né, a interpretação fala: você entenda o que você quiser disso. Aí ele só fala assim, no final, fala: mas não tem jeito, você precisa confessar, né? Você precisa admitir sua culpa. Então, o livro... Parece assim, Silvio. Parece assim que, sei lá, na visão do padre, né? O Joseph K., ele tá ali se enganando, né? Sobre a lei, sobre como chegar até ela, né? De modo aí que a parábola ela acaba representando, acho que, toda a obra, né? É um homem que tenta ali vencer essa esfera superior, mas por não compreender a própria natureza, né, dessa esfera, ele erra, né? Esperando até que os outros abram caminho para ele. Até tem uma frase no livro, que eu até marquei aqui, que fala o seguinte, né? Que o Kafka mesmo menciona que o verdadeiro caminho passa por uma corda que está esticada, né, não em cima, mas rente ao chão. E antes, né, parece destinar-se a fazer você tropeçar ao invés de ser percorrida. É muito interessante essa passagem aqui que ele faz e que a gente acaba conectando, né, com essa parte aqui onde aparece o padre e apresenta ali essa parábola. Não, enquanto você falava, eu kafkiano. Nossa, eu também é cheia de absurdos sem sentidos. Cara, eu acho que a experiência, né? Eu não tenho tanta experiência no Franz Kafka, né? Foi o primeiro livro que eu peguei, não é? Então não conseguia ter imaginar todas essas parábolas e etc, né? E nem a conclusão. Mas eu acho que ele faz uma coisa boa, que é aquilo que falta em muitas literaturas. Ele sabe contar uma boa história. Sim, pô. Você estava falando, por exemplo, lá da época da sua... quando você estava na escola, lendo as porcarias da literatura brasileira, e eu lembrei de uma palestra daquele professor Pierluigi Piazzi, não é? E eu comecei também a ouvir Piazzi agora, né? Eu já tinha ouvido falar dele, mas, sei lá, só há 2 meses que eu comecei a ver as palestras dele, né? O cara é bom mesmo. E, pelo menos sobre educação, né? E ele falou uma coisa assim, cara, que a escola, a função que ela tem é fazer com que o aluno não goste de literatura. Né? Ele não consegue fazer que... É verdade, cara. Puta que pariu. E eu comecei a lembrar da minha vida também, quando que descobri o livro do Kafka com 14 anos. Comecei a pensar que eu também não gostava de ler Machado de Assis na escola. Eu tive que ler ele velho para ter o prazer, né? E todos os livros que eu gostava, sei lá, com 14 anos, a escola, os professores nem sabiam que existiam e ignoravam. Eu não tô falando, não era livro assim de erudito, não é Dostoiévski, não é nada disso. É livro de ficção.
fantasia, né? Dragão, tal. Só que e esses livros, por exemplo, que atrai, né, a meninada, Senhor dos Anéis, hoje já é mais conhecido, né? Mas na minha época, né? Eu tô com 32, quando eu tinha 14 anos, não era. E já estava prestes a sair o filme, sei lá, acho que uns 5 anos depois iria sair o filme. 5 ou 6, né? Isso que eu tô falando de Senhor dos Anéis é o quê? De 1940 e pouco, sei lá. Um negócio antigo pra caramba. Não é? E, pô, quando eu descobri essa literatura aí, eu falei, nossa, cara, agora eu acho que eu gosto de ler mesmo. Eu achava que eu não gostava de ler, eu achava que eu não servia pra leitura. Que os livros eram tudo enfadonhos, chatos. Eu falei, cara, não consigo ler 10 páginas. Eu falei, não consigo ler 10 páginas. E quando eu descobri esses livros, eu comecei a ver que eu gostava de leitura. Então, interessante, né? Às vezes o que falta é você descobrir um bom livro para ler. Né? O Pierre Luigi, ele falava que... Ele disse que livro é que nem namorar. Tá ruim, você troca. E eu acho que o Franz Kafka, ele tem essa qualidade. E é interessante porque, pelo menos no meu o ensino médio, etc., nunca ouvi ninguém recomendar, por exemplo. Nunca ouvi ninguém falar. Nem na universidade, não é? No final você acaba descobrindo esses autores com seus ciclos de amigos, né? Que gostam de literatura, tal, ou de boas histórias, né? Faltam boas histórias, né? Muitas vezes o sujeito ele acha que ele não gosta de leitura porque às vezes histórias na idade ideal, né? Machado de Assis não seja uma boa história, né? Mas às vezes, você tá lá, pô, você tem 12 anos, pô, você tem que ver aquela história lá do cara que era escrivão, qualquer outra coisa lá, o Machado de Assis começa com aquelas coisas, aquelas histórias de adulto, assim, às vezes não cola muito, né? Tudo bem, às vezes você tem gênio, né? Por exemplo, o Isaiah Berlin, quando tava lendo a biografia dele, o cara leu Dostoiévski com 10, 8 anos de idade, gostou, mas tipo assim, gênios, você nunca se compara com gênios, né? Você não faz parte dessa parte da humanidade, né? E acho que o Franz Kafka é assim também, sabe, aqui no Brasil. E a gente tem essa coisa assim que aqui, voltando ao Pier Luigi Piazzi, eu sei que eu tô vagando um pouco, mas faz sentido o que eu tô falando. Aqui, as obras que são traduzidas são aquelas quando tem um filme que faz sucesso, né? Então, por exemplo, é fato, porque eu lembro quando eu fui ler Senhor dos Anéis, eu tive que ficar correndo em 3, 5 bibliotecas diferentes, porque você não achava em nenhum lugar a obra, e ela, depois que saiu o filme, você encontrava em 3 obras, né? Os 3 capítulos, né? Mas quando eu fui ler, você tinha a parte do Frodo, você numa biblioteca achava, só tem a parte do Frodo. Aí na outra era a parte do Gandalf. Era um negócio muito louco. E é interessante, porque você já não tem, às vezes, muitas obras traduzidas. Hoje o pessoal tá traduzindo bem mais literatura, né? Depois do Olavo, então, começou pelo menos a traduzir mais obras de autores que não são esquerdistas, né? E assim, Franz Kafka, né, entre outros, às vezes ficam esquecidos, né? Eu tô falando um exemplo meu, na minha própria vida. Às vezes eles são abandonados, eles são esquecidos justamente porque você não tá num país, não é? Que as pessoas não gostam de ler e quando estão na escola para aprender a ler, elas detestam a leitura, né? É uma coisa interessante, eu até falando pro André, eu falei, nossa, André, eu tava começando a ler, no começo, eu achava que às vezes o autor poderia ter resumido algumas coisas, às vezes tem umas... Não sei qual é a opinião de vocês, né? Isso aqui é só uma opinião de um leigo. Mas às vezes tem alguns detalhes, né, que ele narra,
né? Que eu falo, meu, isso daqui não daria para comprimir, não, em página, precisa de 10 páginas para isso. Mas acho que talvez faça sentido, né? Na lógica de ser um processo e tal, né? Mas eu ficava assim, pô, André, às vezes o autor, meu. Sabe quando dá vontade de acelerar? Não sei se vocês já passaram por essa. Eu preciso acelerar, só que às vezes eu tô em trânsito. Às vezes eu sentia isso, não é? Na obra. Não sei se isso é um problema, não sei se isso é bom, não sei se é ruim, né? Eu sei que cada um tem o seu gosto, né? Mas às vezes, sabe, eu queria dar uma aceleradinha, assim, aí ficava aqueles detalhes extremos do não sei o que, do prédio que sobe. Pô, cara, mas você é leitor do Tolkien, cara. O do Tolkien fica 10 páginas pra dizer que a macieira tem maçãs. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. O Tolkien começa a descrever o prado, não, o vale, não sei o que. Você fala, meu Deus, não acaba nunca mais essa paisagem aqui. Eu ia falar exatamente isso, que quando ele começa a descrever a luz do sol que bate na grama, 3 páginas para descrever o efeito da luz, eu comecei a ter trauma de florestas. Eu nunca mais vou entrar em floresta. Você é louco, velho? Mas às vezes eu senti um pouquinho nisso do Kafka também, não é? Tudo bem que às vezes esse vamos dizer assim, talvez esse excesso de detalhes, de construções, de visões, etc., não seja um problema para algumas pessoas, né? Talvez seja um negócio só um pouquinho particular, porque eu também sou burro, né? Não sou um crítico literário, assim, né? Mas às vezes, sabe, queria dar aquela acelerada, mas, meu, o cara não acelera, ele fica falando daquela maldita escada. Não sai daí. Não sei se vocês tiveram essa impressão em algum momento. Eu acho essa variedade toda, eu acho que ela depõe em favor da obra. Tudo que foi falado até agora. Então, olha só. Então, a gente tem uma multiplicidade de interpretações possíveis. A gente tem essa coisa, olha, mais detalhista, vai, se a gente for concordar com esse ponto. Mas eu acho que, no fundo, eu acho que todas essas coisas depõem a favor da obra. Eu acho que isso é sinal que é uma boa. Causar esse incômodo, né? Então tem multitude de causa incômodo no final, né? Causa incômodo, causa náusea, é o estar mareado em terra firme. Eu acho que boas obras de arte, né, boas produções artísticas, num sentido bem geral, causam esse tipo de coisa. Isso, quando o negócio é ruim, causa uma coisa só, não causa nada, tem uma explicação só, né? O Silvio deu a interpretação teológica aí, mas eu confesso que eu tinha lido algumas outras explicações mais teológicas, assim, essa também eu não tinha me deparado. Uma, muito arroz com feijão, que quando a primeira vez que eu me deparei com isso, eu achei demais, sensacional. Hoje eu já não acho tanto, porque hoje eu já vejo isso como algo meio arroz com feijão. Mas assim, o Kafka estaria vislumbrando, né, estaria antevendo o nazismo, o Estado totalitário, a barbárie, né? Porque o fim, aí a gente meio que já falou, né? Então é um podcast com spoiler. Mas o desfecho da história de Joseph K. é que ele é barbarizado, né? Ele é barbarizado sem motivo explícito, né? A culpa, em princípio, ele é inocente. Tanto é que a primeira frase do livro, a gente pode até dizer que ao longo do livro, isso é discutido, ao longo do livro a gente passa a entender que o pecado dele é o pecado de todos, né, que seria o pecado original, mas a primeira frase do livro é: alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Então, a não ser que você vá por essa chave de que ele realmente não fez mal algum, né? Foi a espécie humana que fez, né? Aí beleza, mas se a gente não pensar nisso daí, a gente tem um contexto de Estado altamente burocratizado, que permite esse tipo de absurdo, altamente burocratizado e altamente hierarquizado, né? Uma coisa que me incomodou também sempre na obra
é aquilo que eu já falei, né? Ele tá sempre... são muitos níveis, né? O juiz de instrução, aí tem o subjuiz do teu cartório, e só os subalternos, né? Só se consegue ter acesso aos subalternos que são subornáveis, né? Então você tem um estado burocrático, uma profunda hierarquização que é convidativa à corrupção, e você tem aí a barbárie como desfecho. Se a gente fizer uma... Então, a interpretação histórica lá que eu mencionei no início seria, não, isso aqui é uma antevisão do nazismo. Quando eu vi isso pela primeira vez, isso também é bem interpretação arroz com feijão do livro, não é nada, obviamente que não é meu, e também acho que não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa possibilidade. Tanto é quando eu vi isso pela primeira vez, falei, nossa, sensacional, muito, adoro isso, esses caras, esses literatos que anteviram os fatos revolucionários da política, né? Aquela frase, nada está na política sem antes estar na literatura, Dostoiévski com os revolucionários russos, e Kafka e Thomas Mann com a Alemanha e tal, ou com o mundo germânico, etc. Mas acho que vale a pena também de ser mencionado, né? Acho que, enfim, é uma possibilidade. Hoje menos atraente do que antes, eu acho que a interpretação teológica é bem mais interessante do que essa, mas aí que está o ponto, né? Talvez as duas sejam possíveis, né? Mesmo sem... Existe dentro das teorias literárias, hermenêuticas, aí, etc., existe essa coisa do significado da obra se desgarrar do autor, né? Então, mesmo que isso sem descambar para o relativismo, para o desconstrucionismo, né? Quer dizer qualquer coisa que eu queira dizer, né? Quer dizer tudo. Não necessariamente isso, mas que dá para você chegar a significados, a sentidos bem fundamentados, objetivos que talvez não necessariamente o autor tenha intencionalmente colocado, né? Eu queria só ler um trechinho aqui, fechando esse raciocínio. Eu grifei algumas partes, né? E do capítulo 7, agora também no sentido de paralelos, né? Se nós estamos vivendo num ambiente kafkiano aí, é dito expressamente no livro, né? Que ninguém tem acesso aos documentos, né? Então, é dito aqui no capítulo 7, os documentos do tribunal, sobretudo o auto de acusação, permanecem inacessíveis ao acusado e à sua defesa, né? Que é bem a situação aí que o Silvio também mencionou no começo, né? Que a gente está vendo aí com o STF e tudo mais, né? É uma acusação sem ser tipificada como crime, né? E aí não tem crime sem lei que previamente o defina. Você não tem os seus advogados não podem ter acesso aos autos para saber exatamente do que você está sendo acusado e, portanto, construir a sua defesa com mais qualidade. Tanto é que quando ele vai consultar o advogado dele lá, o primeiro suposto advogado, que foi uma indicação do tio, né? E o tio é outro assim, cometa, né, no livro. O tio aparece num capítulo. O tio ouviu falar que ele estava sendo processado, porque eu acho que a prima dele, né, a sobrinha, não me lembro agora, tinha contado para esse tio. Então tá todo mundo sabendo que ele está sendo alvo de um processo. O tio está sabendo, a sobrinha está sabendo. Quando ele chega o Rude lá, se eu não me engano, né, ele já sabe que ele está sendo acusado, né, que ele está sendo processado. Mas assim, e ele mesmo, na cena que ele se desvia para a cozinha, e depois nas cenas posteriores, quando ele vai se desfazer do advogado, falar, né, não quero mais, nem precisa, eu mesmo vou fazer minha defesa aqui, vou fazer a petição, ele está entediado, porque aquilo ali né, não tem nada com nada, é nada a ver com nada a ver. Nesse momento, eu acho que ele recobra um pouco da lucidez. Né? Então, na minha interpretação, a partir do capítulo 3, ele mergulha na histeria, né? Mas nesse momento, quando ele fala, mas isso aqui tá muito nada com nada, né? Apesar ele vai fazer isso depois que ele vai, ó o absurdo, mais uma vez, ele vai consultar um pintor. Você está sendo processado sobre algo que você desconhece ao teor da acusação, e aí alguém que também já sabia previamente do processo, que é o industrial que vai tratar com ele no banco, indica um pintor
que talvez tenha conexões, então vai ser resolvido na base ali de conexões especiais, e que pode resolver a vida dele, porque conhece aquela infinitude de juízes. É muito louco, né? O negócio é muito doido, assim, mas um doido bom, é um negócio que eu acho, ainda, sem dúvida nenhuma, acho que é bem, bem atraente. Mas essa atmosfera toda é bastante curiosa. Então ele, na minha visão, ele recobra o juízo momentaneamente aí, no sentido de sair da histeria, né? Peraí, não, isso aqui eu vou dar um basta nisso aqui, vou esquecer tudo, não tem nada de ir no muquifo, no cartório, conferir não sei o que, não. Ele em nenhum momento tem isso, mas quando ele vai se livrar do advogado, porque ele vê que o advogado e nada é a mesma coisa, né? O advogado só está enrolando ele ainda até é bem tratado pelo advogado, né? Porque no capítulo 8 surge um outro personagem, né? Que é o comerciante Block, que é super destratado, tá há 5 anos com aquele advogado, tem outros 4 advogados, tá pensando em contratar mais um, e tá há 5 anos mais ou menos no mesmo esquema, né? Nesse nem vai, nem racha. É, cara. E é muito louco, muito louco. Isso daí que você falou é verdade, cara. Ah, e não pode. Ah, só uma pergunta. Eu não. Será que tem um filme desse livro? Porque eu tava vendo aqui, os Brasileirinhos não apresentou aquela. É o filme. É o filme, não é? Eu não deu tempo para assistir o filme ainda, porque foi a primeira coisa que eu lembrei. O primeiro eu lembro aquele filme. Eu ia assistir o filme para fazer aqui o podcast hoje, mas eu não procurei com muito afinco, mas procurei bem na internet. Eu não achei com legenda em português. Aí eu comprei o DVD, porque eu sou um consumidor de coisas da internet, mas tudo que eu gosto ou que eu acho que é bom, eu compro. Livros, DVDs, até CD eu compro ainda, CD de música. E aí eu comprei o DVD, mas chegou hoje na hora do almoço e eu falei, não, a prioridade é terminar a releitura do livro. Se der tempo, eu vejo o filme, se não der, paciência. Mas eu tô com o filme na mão aqui agora, nesse exato momento, dirigido pelo Orson Welles. Tem 119 minutos, né, quase 2 horas, é de 1962, preto e branco, né? Mas eu acho que o filme, pelo que eu li, eu acho que o filme faz umas releituras do livro. Ele não é tão fiel ao livro, porque quer ver? Porque no filme tem um antagonista, o trio lá, o protagonista. No livro não tem. Dois, né? Fala assim, após ser preso, né, e responderam, mas ele nunca foi preso. Então eu acho que é bem uma adaptação mesmo, né? Então tem que tomar um certo cuidado. É porque tem coisas do livro que não são cinematográficas, né? Sim. Esse que é o ponto, assim, tem coisas que não dá para você contar no cinema sem se tornar uma coisa absurdamente chata, né? Por exemplo, eu lembro, tem uma coisa muito engraçada, desculpa o exemplo totalmente aleatório, né? Quem leu O Que É Isso, Companheiro, e assistiu o filme, se lembra de uma passagem que o diretor, esqueci o nome dele, alterou, e até perguntaram isso, né? Na entrevista, uma entrevista que fizeram com ele, que é o seguinte: quando os caras sequestram o embaixador, eles levam para o apartamento, que é a casa lá onde o cara é escondido, no cativeiro, tava tudo pronto. Só que chegam de uma coisa, chegam com o embaixador encapuzado. Eles param o carro na garagem da casa, né? Só que a garagem não tinha ligação com o quintal da casa. E os caras só perceberam isso na hora, então eles tiveram que sair com o embaixador da garagem para a rua, né, andar ali alguns metros do portão da garagem até o portão de fato da casa e entrar para dentro do quintal, com o cara na rua, assim, às 3 horas da tarde, encapuzado, os caras tudo armados. Tipo, foi uma cagada, como várias, né, que aqueles bandos de bosta fizeram. Né? E o Gabeira conta isso aí no livro, né? Mas no filme não, no filme só mostra, e foi um momento de tensão, né, no livro, porque ninguém pensou naquilo, porra, como que pode e tal, né? E os vizinhos vão ver o cara. E no livro não, eles chegam, entram na garagem e tal, e já entram na casa, não mostra isso. Se alguém pergunta, né? Pô, por que você não mostrou isso aí, né, no filme? Ele falou, cara, porque se eu mostrasse isso aí, ninguém ia acreditar, né, no filme. Porque é muita burrice. Então tem coisas que não são cinematográficas, não dá pra contar no filme, porque não faz sentido.
Então, eu acho normal, assim, as adaptações serem sempre um aspecto, né, da leitura. E aí, como o diretor, ele é um leitor, né, ele vai ter que escolher, vamos dizer assim, a interpretação que ele vai dar, né, do livro, para poder produzir o filme, né. Agora, uma coisa que você estava falando, André, que eu estava pensando aqui, né, dessas várias camadas de sentido que tem na obra, uma coisa que eu acho que, tudo bem, é possível ler, mas é que eu acho que empobrece muito a leitura, e ela, hoje em dia, ela até fica enviesada, assim, ideologicamente, é ler o processo como uma distopia, como a gente lê em 1984, Admirável Mundo Novo, né, a Revolução dos Bichos, etc. Né? Que eu acho que dá para ler, assim, sei lá, tipo, os 2 primeiros capítulos, né? Mas depois o livro fica tão mais denso e com tantas passagens assim mais fortes, mais absurdas, né, que ler ele só como uma distopia, né, me parece um equívoco, assim, sabe? Você lê nessa chave assim do peso, do autoritarismo, etc. Porque tem algumas incongruências, né? No final das contas, sim, a vida do Franz, do Joseph K. no livro praticamente não muda em nada, né? O seu cotidiano. Ele só fica com aquele incômodo. Porra, eu tô sendo processado ali por alguma coisa que eu não sei o que é e nem no que vai dar, mas já foi condenado, tô preso, mas nada muda, né, na vida dele. Então, eu acho assim, há alguns aspectos da obra que se você precisa ignorar para ler nessa chave, assim, de uma alegoria, né, ao absurdo que é o Estado moderno ultramente burocrático, né, ultra burocratizado. Eu acho que faz sentido você estar falando, porque quando eu lendo, o mundo que ele cria, né? Uma hora eu até pensei se poderia ser também uma alegoria nesse sentido, mas o mundo que ele cria ali é um mundo muito recortado ali, né? Você pega, por exemplo, obras como 1984 ou outras, né? Você tem mais detalhes do mundo exterior, não é? Sim. Ali não, é só você não conhece o governo, o prefeito, é um tribunal que existe, mas você não tem acesso, né? São mais as circunstâncias, não é? Que tá vivendo, tal, você vai conhecendo poucos lugares, né? O autor não faz questão de dar um panorama geográfico maior, não é? Sim. Poucos lugares, tal, etc. Então eu também não consegui olhar nessa, apesar de ter algumas semelhanças, né, da burocratização, eu não consegui enxergar totalmente como uma analogia, né, à burocracia de Estado, porque na leitura você percebe que parece que não é para falar exatamente dos problemas jurídicos. É alguma coisa mais profunda que eu também não consegui captar. Cara, eu acho que você não conseguiu captar porque me parece que o livro ele é necessariamente todo fragmentado, né? Porque ele tem que expressar essa, assim, na minha opinião, essa experiência do próprio Franz Kafka, essa experiência, assim, fragmentada da tradição judaica que ele chegou, né? Com todas essas perguntas. Porque, olha só, qual que é o problema daquela parábola que é contada pelo padre? O problema básico dela é que ela não é nem um pouco didática, né? Todas as parábolas, o gênero parábola, né, ele surgiu justamente para isso, para ser didático, né? Falar, tem uma coisa muito difícil, então eu vou te contar uma história aqui que você vai entender, né? O aspecto, o ponto pelos seus aspectos análogos com a historinha que eu vou te contar, certo? Né? E, por exemplo, se pegar o Evangelho, por que Jesus falava por parábolas? Porque a gente é burro pra caralho, né? Não ia entender se ele descesse pra terra com o manual de teologia. Ele falava, vou contar umas histórias para ver se vocês entendem, né? E a história que o padre conta, né, a parábola, cara, ela continua incompreensível, né? A gente lê a história lá, ele conta a história, e você fala, tá, mas que porra isso aqui quer dizer, né? Tipo, que absurdo, o cara ficou esperando na porta da lei lá até morrer.
e nunca pôde entrar, e nunca fez a pergunta. Ele percebe que o cara também não sabia, né? O porteiro não sabia o que tinha lá dentro. Bom, uma das coisas que eu acho que são relevantes é que o padre, ele diz que, né, não era importante pro porteiro, isso que eu acho que é fundamental, né, pro porteiro, não sei se é também porque hoje eu fui reler essa parábola e tô com ela na cabeça, né, todo aquele capítulo, né, mas ele diz que não é importante pro porteiro saber, né, o que tem lá dentro, conhecer a verdade. Para ele só é importante aplicar a lei. Né? Desde que ele aplique a lei, está tudo resolvido. E, fala assim, e isso garante, e o Kafka fala, não, mas o mais importante é saber conhecer a verdade, saber por que a lei precisa ser cumprida. E eu acho que essa discussão sobre a verdade do que está lá dentro da lei, né? Do palácio da lei, enfim, né? Aquela mensagem que o camponês quer olhar, né? Aquela visão que ele quer ter lá de dentro, né? E o mero cumprimento da lei, né, da obediência, né, para mim me parece não é necessariamente o ponto central do livro, mas assim o ponto central que me parece ser da vida do próprio Kafka, que é assim, é uma espécie de o que me parece que o livro mostra, afinal, assim, é um esfacelamento, né, do poder da tradição, né? E eu vou explicar melhor isso aqui, né? Porque me parece que isso, sim, trazendo para o mundo de hoje, me parece um alerta aos conservadores, né? Porque é o seguinte, o que eu acho que o Kafka está querendo dizer é o seguinte, pensando nesse negócio dessa parábola, tá? Existe a lei que todos têm que cumprir para a coisa funcionar, como o próprio padre diz pro porteiro, fala, você não precisa saber, né, a verdade, né, você só precisa cumpri-la, né? Mas essa lei, ela existe, né, para fazer valer uma autoridade, né, que guarda uma verdade da existência, né? Ela exige você a lei exige para corrigir uma falta, certo? Que a gente tem por causa do pecado original. Mas o que acontece? Me parece que o Kafka, olhando assim para a gente, né, ver como que ele conviveu com esse problema, né, dele ter sido assim alienado da cultura judaica, né, e os próprios judeus de Praga estarem também alienados da cultura, né, eles já não entendem mais qual é a verdade que está sendo guardada por aquela tradição. E ele foi lá e estudou toda a tradição judaica, né, ou a tradição religiosa, né. Bom, e ele sabe, tem toda a lei aqui, né, tem todos os preceitos, tudo que a gente tem que fazer para ser salvo, né, no judaísmo não é exatamente assim, mas assim, tudo que a gente tem que fazer, né, que a tradição nos pede, que a religião nos pede, mas mesmo fazendo isso eu não tenho acesso à verdade. Parece que isso foi esquecido. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, fica truncado, né? Você nunca chega lá. Eu acho que eu concordo com isso daí também. O negócio tá é aquilo que eu falei, o nunca chega, né? Porque pelas suas próprias limitações e tal, né? Eu acho que faz muito sentido. Então, e o que parece assim, que o Kafka tá falando assim, bom, tudo bem, essa tradição ela é importante, pelo menos o padre está dizendo isso, né? Ela é importante, é preciso, né, ter as pessoas, né, servindo a lei e sendo o portador, vamos dizer assim, da necessidade da aplicação da lei, né? Mas ele fala assim, mas não, o padre diz, né, mas não é necessário ser o portador da verdade, né? Só que qual é o problema? E isso parece ser uma espécie de conclusão que o próprio K diz, eu acho, se não me engano, ele usa essa expressão. Ele fala, bom, então se isso é assim, né, se a gente não pode ter acesso mais a essa verdade, que é, vamos assim, protegida pela lei, que é trazida pela lei, então no final das contas, tudo se converteu numa mentira, né? A mentira vira a ordem universal, porque a gente tem que cumprir um negócio que a gente nem sabe mais o que significa. Que triste, mano. Sim. Né? E o padre fala com todas as vezes, o porteiro, a única coisa que basta é saber que ele está a serviço da lei. O que a lei significa, isso é bom, já não é mais um problema, né, para ele. E o que me parece, assim, que isso é meio uma experiência
para nós, né, da modernidade, assim, é uma experiência moderna, que a gente faz uma série de coisas por hábito, por tradição, até por religião, né? Mas tudo foi convertido em dogmas de lei, né? E a gente não consegue mais acessar a verdade que aquilo traz. Eu tô falando isso aí porque isso me lembra muito uma vamos dizer, uma advertência, né, do Eric Feiglin, que ele pega justamente esse ponto, né? Ele fala assim, ó, o que acontece? As experiências, não, da humanidade, elas são traduzidas em símbolos, né? E esses símbolos, eles não são doutrinas, eles são modos, né, de acesso à experiência comum, né? Algo que a humanidade descobriu em algum momento, alguém descobriu e traduziu num símbolo. E ele fala, qual é o problema? Com o advento da modernidade, por uma série de razões aí ideológicas, esses símbolos começam a ser convertidos em doutrinas, né? E a palavra escrita, né, e proferida começa a ter um peso muito mais importante, né, do que aquela experiência original que engendrou o símbolo, né? Então, e quer o dizer, símbolo serve para evocar isso, né? O símbolo serve para evocar a experiência original, mas a experiência ela deixa de ser importante, ela é substituída pela mera, assim, construção de palavras, né? Construção. E o formalismo, né? Exatamente, construção formal, essa expressão, né? Por um formalismo, né? E então, assim, as doutrinas na modernidade elas já não são mais símbolos, né, que se remetem a uma experiência que pode ser acessível, né? Elas são só abstrações, são só exercícios intelectuais, né? E aí gera aquele fenômeno, né? Elas geram aquele fenômeno que o Eric Feiglin chama de existência de segunda instância ou segunda realidade, né? Que são esses mundos paralelos, né, da ideologia. E eu não sei agora se eu estou cometendo o pecado de ler o Kafka, né? Com a luz de Eric Feiglin. A luz de Eric Feiglin, né? Fazendo o que eu acho que não era para fazer, né? Já é uma experiência inédita na história das leituras kafkianas, né? Acho que ninguém... mas o que parece que é isso, assim, o que o Kafka, não sei o que ele está querendo dizer, mas parece que a experiência que ele está mostrando é essa, assim, ó, o mundo está cheio de doutrinas, né? Porque o padre mesmo e ele ficam discutindo lá, não, mas existem várias doutrinas para explicar essa parábola, e no final ela fica sem explicação, né? E, então, assim, ela é uma parábola que não tem o seu efeito didático. Por quê? Porque ela não pode mais... quem a ouve não consegue mais acessar a experiência, né, que gerou a esse símbolo, né, que é a própria parábola, né? Então não consegue mais fazer essa tradução. E o próprio padre fala assim, é preciso prestar atenção no texto e não no que dizem sobre o texto, né? Em algum momento ele fala uma coisa assim, né? E só que eles ficam discutindo as várias doutrinas, né, as várias teorias a respeito da parábola. E no final a gente falou, porra, mas que merda isso significa? Ninguém mais sabe, né? E então o que eu entendo assim é que de fato, eu não sei se o Kafka queria dizer isso e tal, mas a experiência que eu tenho é que o livro, né, me desperta e fala assim, porra, tem algo que, né, você no mundo moderno que é profundamente alienante mesmo, assim, né? Quer dizer, a gente começa a ignorar uma série de problemas, vamos dizer assim, fundamentais, e começa a acreditar isso, né, no de poder de palavras. Absurdos. Isso. De né? pequenas absurdidades, e chega uma hora que você começa a acreditar num pintor, morador de rua, e acha que vai te livrar da prisão. Porque assim, o que acontece? O mundo doutrinal das teorias, ele é perfeito, né? As teorias são totalmente coerentes, né? E perfeitinhas. E bem organizadas. Né? Mas porque elas são abstrações, mas o mundo não é assim. Uhum. Né? Então, quando você olha para o mundo, né, e compara com a doutrina, o mundo necessariamente vai te parecer absurdo. Se você acha que ele precisa ter uma explicação lógica com uma doutrina
ideológica. Né? Tem o mesmo tipo de coerência que a doutrina ideológica. Sim, sim. Oh, você está me lembrando da Constituição brasileira. Ou religiosa também, né? Falando ideológico, mas pode ser uma doutrina religiosa também. Tem aquela pessoa que diz que se o mundo não se adequa às suas teorias, pior para o mundo, né? Exatamente. Não, aqui, por exemplo, sei lá, você tem uma lei que fala assim, todo brasileiro tem direito de ser feliz. Tá? Então, se você pensar numa lei dessa, sei lá, acho que tava na escola, a professora falou alguma coisa assim. Quando você é, sei lá, uma criança, fala isso pra você, você não... Ah, legal. Pô, legal, você é feliz. Mas aí você vai pensando um pouquinho quando vai ficando mais velho, você aceita um pequeno absurdo desse, e depois você para pensar, mas peraí, como que uma lei pode fazer com que eu seja feliz? Assim, como que uma lei tem esse poder? É um absurdo mesmo. Não é uma lei que consiga fazer esse efeito dentro de você, não é? Uhum. Mas você aceita. O problema que o Silvio estava falando, pô, isso é muito o problema do direito, né? Os caras ficam lá nas doutrinas jurídicas fechadas, perfeitinhas, que muitas vezes atropelam o direito natural, que muitas vezes vão negar um direito natural, e aí a coisa tem que se adequar àquela caixinha. E se não se é meio que também aquilo que eu citei antes, né? Ah, se não tem lei que prescreva o crime, então não é crime. Quer dizer, depende. Se não está prescrito na lei normatizada, mas fere o direito natural, então é crime sim. O ambiente, eu acho que o ambiente jurídico, que é a atmosfera, que é o ambiente do processo, eu acho que prova bem isso, né? Como que existe um apego à doutrina e dane-se o conteúdo, né? Pior para o conteúdo, né? É uma frase atribuída, eu não lembro se é atribuída ao Hegel, acho que o Hegel nunca disse isso, mas eu conheço como uma frase atribuída ao Hegel, né? Que dizia, se as suas teorias, né, entram em choque, entram em contradição com o mundo, pior para o mundo, tipo, eu vou me apegar às teorias, né? E aí, claro, no longo prazo, e isso faz muito sentido com o processo, porque aí no longo prazo isso vai gerar um negócio histérico, né? Que é você acreditar no que você fala e não no que você vê, né? Porque você perdeu o negócio é só forma. É que nem você você vai colocar no forno, em vez de você colocar uma massa de bolo dentro da forma, você vai colocar a massa de bolo, você vai colocar a forma vazia, né? Tipo, você não vai extrair dali um bolo, né? Então, não, mas a teoria diz que é assim. Bom, pior para a teoria, meu amigo. Né? Para ter um bolo, você precisa colocar a massa de bolo. Não basta ter a forma, ou seja, a forma. Você precisa ter conteúdo. E o conteúdo tem que ter uma certa prioridade aí, né? Na ordem das coisas. Bom, meus caros, não sei se vocês têm mais alguma coisa para pontuar, de algum aspecto aí que vocês acham que é importante, alguma passagem, vai lá. Eu gostaria de ser o Titorelli na vida real. Eu falei, se eu fosse para ser um cara, eu seria esse cara. Porque é a visão romântica do artista. Né? Um cara assim, meio cabelo desgrenhado e tal. Bicho grilo. As canalinhas. Morando num lugar tudo exótico e tal. Não se importa com a vida, não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas toda hora que faz uma arte, sempre tem alguém importante que vai lá e compra. Pelo menos um valor para dar a arte dele, entendeu? Ou ele, né, que tem uma hora no trecho que ele começa a dar os quadros, né, pro K, e ele não, vou comprar esse. Ele não tem mais esse quadro, você quer levar também? Ah, eu vou comprar esse. E deu outros quadros. Os quadros basicamente todos iguais, não é? Mas assim, se eu pudesse ser um dia da minha vida o Titorelli, eu gostei desse cara. Acho que pra mim, ele foi tipo uma espécie de momento lúdico, né? A presença dele, assim. Eu quero ser esse cara. Uma vez, né? Só 2 horas da vida pra ver como é que. Não muito tempo, porque aquele muquifo não dá pra ficar muito tempo, né? Mas, cara, é emocionante o Titorelli. Tenho certeza, vocês vão achar ele legal. Eu sou isso, meu personagem favorito. Silvio, quer finalizar com alguma coisa aí? Com algum ponto? Não, eu já falei demais, cara. Só que eu vou falar pra galera ler o livro.
Leia o Kafka. É o primeiro livro, né? O primeiro romance que nós fizemos aqui, né? Primeiro. Sim. Né? Primeiro romance. Espero que possamos fazer mais. Eu acho que dá sim, cara. Eu fiquei só pra... Eu falei, ele morreu jovem e o cara fez... o autor, né, ele fez obras assim que marcaram o século XX. Jovem. Se um sujeito desse chega aos 70 anos, imagina o que ele já deveria ter feito. Não é? Ele estava na flor da idade quando ele faleceu, não é? Eu fiquei pensando nisso também, né? Falei, cara, se ele chega com 70 anos, ele teria feito uma nova Divina Comédia. Fiquei pensando, cara. O cara teria criado um Opus Magnum de boa, assim. Mas um judeu como ele, de Praga, certamente não teria sobrevivido ao nazismo, né? A chance dele viver até os 70 anos era muito pequenininha. Verdade. Bom, mas, ele poderia ter terminado o livro, pelo menos, né? Porque o livro tem capítulos que são só trechos mesmo, assim, né? Inconclusos, né? Uhum. A edição que eu tenho, que é a mesma, é a da Companhia das Letras, né? Ela traz no apêndice também os trechos omitidos, riscados, né? perdidos, soltos, né? Mas eu nem quis ler, eu falei, não vou nem me contaminar, assim, entre aspas, com essa leitura, porque o livro traz trechos posteriores, trechos perdidos e trechos riscados também, né? No manuscrito que os tradutores se debruçam, né? E da publicação original em língua alemã, né? Mas eu acabei nem lendo. Eu falei, vou confiar aqui na organização dos estudiosos e dos tradutores. Só para encerrar, eu queria dizer em minha defesa, o Luciano falou que não leu, ninguém recomendou Kafka para ele no ensino médio. Quando eu dou aula no ensino médio, não é sempre, isso foi uma coincidência feliz, mas eu já recomendei Kafka para os meus alunos, desenvolvi um projetinho lá que envolvia a leitura da Metamorfose do Kafka, mas é uma coisa, claro, totalmente excepcional, totalmente, assim, acoplando ali, fazendo uns malabarismos para acoplar no currículo, né, no conteúdo oficial, então não é nenhuma coisa, assim, replicável, né, às vezes dá para fazer, às vezes não, mas eu já fiz, então alguém conheceu o Kafka aí por minha causa. Molecada aí. Olha só, além de ser aluno do Olavo, agora está doutrinando os jovens na loucura kafkiana. Total. Muito bem, André. Só para constar, hein, Silvio? A gente denominou aqui o personagem do Joseph K. como Joseph Kister. Fala pro Bernardo. Ganhou uma nova denominação, é Joseph Kister, tá? Não é mais Joseph K. Foi até engraçado a gente tá falando isso, mas a gente sabe que não tá fácil aí para ele. Daria pra fazer um meme, né? Coloca a imagem dele, o nome do livro, o processo, Joseph Kister. Isso, e o cabeça de ovo atrás, assim, né? Fazendo aquela cara de... Uma ideia genial mesmo. Não, bom, pode falar, Oliver. Não, pode falar, já terminei. Ai. Mas é... Alô? Ih, ela caiu. Tá me ouvindo? Voltou. Voltei aqui. Acho que dá pra gente ir encerrando, né? Então, se vocês não têm mais nenhum apontamento aí, lembrando aí que esse romance, né, do Kafka é aclamado em todo o mundo, né? Possui aí uma história assombrosamente verossímil e uma das mais originais, com toda certeza, criações literárias aí do nosso tempo. Então, a história, né, vale muito a pena e atravessa os anos sem perder aí nada aí do seu vigor, né? Ao contrário, essa banalização da violência irracional do século XX acrescenta a ela esse fascínio dos romances realistas. Então, vale muito a pena e ler as outras obras do Kafka também.
Bom, pessoal, então vamos finalizando aqui o nosso debate acerca da obra O Processo. Agradeço aqui a presença do Silvio, do Oliver, do André. Foi um prazer escutá-los. Se vocês tiverem alguma indicação de livros, se quiser fazer aqui, fiquem à vontade. Não sei se tem ou não. Eu diria os amigos, meus grandes amigos que são contra o Gregory Wolfe, não leiam o Kafka se você só lê livros antes do século XV. Né? Não é nada a ver. Eu vou falar aqui, não, eu só leio o livro antes do século. Pois é. Eu sinceramente, eu pensei nisso muito antes de entrar aqui, né? E eu não consegui achar algo assim, uma leitura parecida com Kafka, que eu posso chegar assim e dizer, não, leia também é parecido, tal. Eu não consegui lembrar já aqui do que eu já li, sabe? Acho que é algo um pouco único, né, nesse sentido, assim, né? Tem algumas coisas muito singulares ainda que eu preciso digerir direito. Né? Não sei certo. O que recomendar. Não, eu leio o livro, né? Leia O Processo. Eu acho que, assim, até seria legal que alguém que ouvir eventualmente tiver acesso a nós. Eu acho que seria legal alguém ler O Duplo, do Dostoiévski, e ver se desperta o mesmo tipo de sensação, ou pelo menos rememora alguma coisa. Para mim, é a mesma energia, assim, né? Isso é péssimo, né? Esse papo de energia. A mesma... o mesmo causa os mesmos efeitos, pelo menos para mim. Então eu recomendo aí. É a mesma vibe, cara. É a mesma vibe. Porque Dostoiévski e o Franz Kafka nasceram sob o mesmo signo também, né? Aí a ascendência, entendeu? É isso que o André tá querendo dizer. A energia bate. Tanto bate. Bom, não sei se... leiam a Metamorfose, leiam O Processo e leiam o Colônia Penal. São todos livros curtos. Eu acho que O Processo é o mais longo, mas dá para ler lá em 2, 3 dias. Só uma pergunta antes de finalizar. Vocês tiveram algumas vezes eu lendo, você não teve a impressão que uma hora a sua vida parecia não ter sentido algum? Não, a sua vida, não do personagem. Você tá lendo assim, nossa, cara, parece que minha vida não tem sentido. Sei lá, eu acho que eu preciso ir para um psiquiatra. Tem que ir para a igreja, Oliver. Não, às vezes você tá lendo e você se coloca no personagem. Sim, não, com certeza. Você fala, nossa, não faz sentido, nada na sua vida não faz sentido. Não, tudo bem. Uma obra que eu acho que... Eu não ia falar, porque eu acho que não tem um diálogo, pelo menos não direto. Certo. Mas uma obra que me causou um incômodo também. Um incômodo diferente, uma energia diferente, mas irmã, prima. E que fala sobre o sentido da vida, que eu acho que dá para trazer essa... Já que o Oliver mencionou, é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu acho... é verdade. Né? Foi uma boa recomendação. Não me despertou exatamente a mesma coisa, mas me despertou uma coisa próxima, uma coisa parecida. E o Tolstói é o escritor redondinho, né, cara? Você não tem... O Ivan Ilitch não tem uma palavra fora de lugar, né? Não é essa zona que é o processo, né? Mas também é uma história deprimente. Quem gostou do Processo vai gostar também do Ivan Ilitch, porque é um negócio assim que é a vida de um cara medíocre, que tem uma família medíocre, um emprego medíocre, amigos medíocres e nada melhor ao longo da história. A história foi feita no Brasil? Não, num lugar muito parecido, que é a Rússia. Tá. Mas há semelhanças. Certo. Bom, pessoal, agradeço então a participação de vocês. Muito obrigada pela presença. E lembramos que todos os livros aqui debatidos estarão disponíveis na livraria BSM. Agradeço a todos que nos acompanham e até a próxima semana. Um abraço.